Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo neste canal, onde falamos sobre Jesus, sobre o lifestyle de Jesus. E hoje, gente, eu fui na cidade vizinha, em Évora, resolver a documentação da minha carteira de condução. Fui lá pegar a definitiva, né? A portuguesa definitiva. Então, saí pela manhã bem cedo, então não fiz a minha leitura de manhã, mas ao chegar às 3 horas eu fui fazer a minha leitura. E, gente, eu comecei a ler já tem um tempo em Salmos, porque eu falei, eu vou começar a ler em Salmos e vou até Apocalipse. E aí eu tô no livro de Isaías, no capítulo 2, verso 6. Gente, eu passei mal ao ler essa palavra no sentido não de mal, no sentido ruim, tá? A minha carne, a minha carne simplesmente não aguenta. Não aguenta. Porque é o seguinte, no espírito já está tudo resolvido. No espírito. O problema é na carne. E a alma, ela só obedece. Só obedece, né? Então, a gente, mediante tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente só obedece. Ai, gente, e eu vou fazer essa leitura para vocês e eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a Bíblia, a gente tem que ler ela e pedir o discernimento do Espírito Santo, nem que seja num versículo, mas que ele nos dê o discernimento do Espírito. Por quê? Porque nós não podemos ver a Bíblia com esses olhos carnais. Nós não podemos ler a Bíblia do nosso modo de pensar. E isso fala exatamente isso. Nosso modo de pensar, na minha lente, naquelas propagações, informações que foram passadas para mim no decorrer da minha vida. Então eu não posso ler a Bíblia achando que sei alguma coisa, achando que estou entendendo o meu eu, o meu ego. O ego, o humano em mim, sabe? As informações do mundo que estão impregnadas em mim. Então, eu tenho que ir à Bíblia e pedir exatamente a instrução. Eu vou ler a Bíblia, mas eu peço a instrução do Espírito Santo, que ele me revele, que eu possa entender ela espiritualmente, como ele quer que eu entenda. Por quê? Porque se eu for com o meu eu, o meu ego, eu não vou entender nada. Eu não vou entender nada. Eu vou me perder cada vez mais. Por quê? Porque os segredos, a revelação de Deus está na palavra. E ele colocou a revelação dele. Então a gente tem que pedir esse discernimento. E vale a pena, gente. Eu vou ler todo o versículo. E depois a gente volta, pautando alguns versículos, como o Espírito Santo me mostrou, tá bom? Porque nada é de mim. Nada é de mim. Mas é para honra e glória do Pai, e é por Ele, e é através dele. É através do Espírito Santo que Ele nos mostra e Ele nos ensina. Isaías 2, versículo 6, diz assim: O dia do Senhor. Portanto, tu tens abandonado teu povo, a casa de Jacó, porque eles se abastecem do Oriente e são adivinhos, como os filisteus. E eles se agradam nos filhos de estrangeiros. Sua terra também está repleta de prata e ouro. Nem há qualquer limite para seus tesouros.
Sua terra também está repleta de cavalos, e nem há qualquer limite para suas carruagens. Sua terra também está cheia de ídolos. Ai, que forte! Eles adoram a obra de suas próprias mãos, a qual seus próprios dedos têm feito. E o pobre se abate, e o nobre se humilha. Portanto, não os perdoe. Entra entre a rocha e esconde-te na areia, por temor do Senhor e pela glória da sua majestade. Os olhares altivos do homem serão humilhados. A arrogância dos homens curvar-se-á ao Senhor. Unicamente será exaltado naquele dia. E o Senhor unicamente será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será sobre todo aquele que é orgulhoso e arrogante, e sobre todo aquele que é elevado, para que seja humilhado, e sobre todos os cedros do Líbano, que são altos e elevados, e sobre todos os carvalhos de Bazã, e sobre todos os altos montes, e sobre todas as colinas que são elevadas, e sobre toda a torre alta, e sobre toda a muralha fortificada, e sobre todos os navios de Tarsis, e sobre todas as pinturas agradáveis. E a altivez do homem, curvar-se-á, e a arrogância dos homens será humilhada. E só o Senhor será exaltado naquele dia. Preste atenção nessa parte. E os ídolos, ele extinguirá completamente. E eles adentrarão os buracos das rochas e nas cavernas da terra. Vão se esconder por temor do Senhor e pela glória de sua majestade. Quando ele se erguer para sacudir terrivelmente a terra. Meu Deus! Naquele dia, um homem arremessará seus ídolos de prata e seus ídolos de ouro. Arremessará, os quais eles fizeram, cada um para si mesmo, para adorar as toupeiras e aos morcegos, para adentrarem nas fendas das rochas e nos cumes das rochas fendidas, por temor ao Senhor e pela glória de sua majestade, quando ele se erguer para sacudir terrivelmente a terra. Meu Deus, essa terra vai ser sacudida terrivelmente. Deixai voz do homem, olha isso daqui. Deixai voz do homem, cujo fôlego está em suas narinas. Pois, em que situação deve ser considerado? Ai, gente, confesso pra vocês que meu estômago tá doendo. Meu estômago tá doendo. É muito forte. E aí, no dia do Senhor, quando ele vir para sacudir a terra terrivelmente. Gente, vocês conseguem imaginar e entender isso espiritualmente
como que será sacudir a terra quando o Senhor chegar? Aqui está dizendo que os homens orgulhosos, diz aqui arrogante, elevados, altos, aqui, orgulhosos, arrogantes, elevado, será humilhado. Por que que o homem será humilhado? E aqui diz que no dia do Senhor, quando ele sacudir a terra terrivelmente, vão se esconder nas cavernas, porque a glória e a majestade de Deus vai ser muito grande. Vai ser muito grande. E aí a Bíblia diz assim que, aqui está dizendo que, ai gente, que coisa. E aí aqui está dizendo que o homem, ele vai curvar-se. Ele vai se curvar perante a majestade de Deus, ele vai se curvar, por quê? A arrogância, a altivez, o egoísmo, a prepotência vai cair. Ele será humilhado. Ele será humilhado. E o que eu quero que vocês entendam é que aqui está dizendo que a arrogância, o orgulho, a pessoa que se autoeleva, a pessoa que ela alimenta o tempo todo o ego dela. Ela se autoeleva. Ela humilha os outros para se sentir alta. Tá dizendo aqui que isso é um ídolo. São ídolos. São ídolos. Ídolo, gente, não é só uma imagem, como aconteceu com o povo que saiu do Egito e construíram um bezerro de ouro para adorar. Naquele momento, eles haviam trazido aquele Deus, né, fisicamente, para que eles pudessem olhar e adorar. Por quê? Porque quando Moisés se afastou, o povo se sentiu desprotegido e ele estava demorando a voltar. Mas não era porque ele estava demorando, não, é porque tinha que ser daquele jeito. Para ver como estava o coração do povo, a fé do povo. Porque durante todo aquele percurso, Deus mostrou para aquele povo que estava junto com eles. Mas o que eles fizeram? Eles construíram um bezerro de ouro. Por quê? Porque entrou a dúvida, entrou o medo. Estamos desprotegidos. Ele não vai voltar mais. E agora? A dúvida, o medo, a desproteção, ou seja, entendeu? Entrou o ego. E quando eu entro com uma dúvida, com medo, com a falta de fé naquele Deus que já tinha mostrado muitas coisas para eles, eu construo dentro de mim ídolos. Eu construo dentro de mim
ídolos. E a partir do momento em que eu dou ouvido à dúvida, ao medo, à arrogância, à prepotência, a partir do momento em que eu deixo isso entrar no meu coração, eu estou fazendo ídolos. E o meu coração é um altar. Ai, gente, isso é muito forte. É muito forte. O meu coração é o altar, onde não pode haver outros deuses além do Pai. Além do Deus vivo, que é único e verdadeiro. A minha confiança tem que ser em Deus. O Deus dos exércitos, o Deus de todo, que criou todas as coisas. E a partir do momento em que eu deixo essas coisas entrar dentro de mim, que foi o que aconteceu com aquele povo, eu construo ídolos e eu passo a adorar esses ídolos, eu passo a cultivar culto. Eu passo a oferecer culto. Eu passo a entregar o meu altar por ídolos. E a Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Gente, tá escrito em Êxodo que vou buscar para vocês. Não tenha, tá em Êxodo 20, depois vocês lêem. Êxodo 23, 5, do 3 ao 5. Não tenha, presta atenção que isso é muito forte, meu Deus. Não tenha outros deuses além de mim. Não tenha outros deuses além de mim. Por quê? Porque eu vou estar criando deuses da dúvida, deuses do medo, deuses da crítica, deuses da arrogância, deuses da procrastinação, do vitimismo. Eu crio outros deuses. Eu ofereço meu coração para cultuar outros deuses. E a minha confiança, a sua confiança tem que estar em quem? Tem que ser em quem? Em Deus unicamente. E aqui diz: não tenha outros deuses além de mim. Não faça para você, não faça para você. Quando ele diz você, é individualmente. Não faça para você nenhum ídolo na forma de qualquer coisa no céu. Não faça nenhum ídolo. Não faça nenhum ídolo na forma de qualquer coisa no céu, na terra, no céu, na terra e nas águas debaixo da terra. Entende? Não se prostre, não se prostre diante deles, nem lhes preste culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou zeloso. Meu Deus. Não se prostre diante deles. E aí eu vou confessar mais uma vez. Durante muitos anos da minha vida, 37 anos praticamente, eu tenho prostrado diante de outros deuses e construí para mim ídolos. E eu estava adorando aqui no meu templo, dentro desse templo, o seu coração. Entende? O ídolo do medo. Por quê?
Porque eu tinha medo da crítica, medo de ser julgada, medo de ser rejeitada, a desobediência, medo. Eu construí arrogância, altivez, elevava o meu ego. Por quê? Por quê? Porque eu não mereço isso, eu não quero isso, eu sou mais eu. Elevei a minha prepotência, sim, orgulhosa. Então eu te pergunto, construí ou não construí ídolos? Adorei ou não adorei outros deuses? Cultuei ou não cultuei cultos a outros deuses? Deuses. Porque se eu passo a me sujeitar ao medo da crítica, à desobediência, à arrogância, ao orgulho, se eu estou dando lugar para esse tipo de coisa, eu estou me sujeitando, é como se você chegasse e joelhasse sobre isso. Eu estou adorando, eu estou cultivando, eu estou cultuando outros deuses. E a palavra diz: não cultue outros deuses além de mim. É forte ou não é? Eu tô, meu Deus. Entendeu? E aqui diz que esses ídolos, gente, a gente constrói. Olha aqui. Sua terra também está cheia de ídolo. Seu coração está cheio de ídolo. Eles adoram a obra de suas próprias mãos. Ou seja, é eu adorar a obra das minhas próprias mãos. É eu teimar, é eu estar arrogante no meu eu, na minha prepotência, no meu jeito de ver. Entende? E não colocar Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz assim: adorai a Deus. É a Deus que nós temos que adorar e amá-lo e confiá-lo sobre todas as coisas. É sobre todas as coisas. Não diz que era sobre as coisas boas ou ruins. É sobre todas as coisas. Ou seja, tá difícil? Adore ao Senhor. Tá difícil? Adore ao Senhor. Estou sendo humilhada? Adore ao Senhor. Sobre todas as coisas eu tenho que adorar ao Senhor. Mas e quando a gente constrói ídolos, o que a gente faz? A gente adora a dúvida. A gente adora o abandono. Por quê? Porque eu estou passando isso e o meu pai não me ama. Então eu vou cultuar outros ídolos para mim. Eu vou deixar que esses ídolos, eu construo esses ídolos com as minhas próprias mãos, com o meu próprio livre-arbítrio, presta atenção, e deixo esses ídolos dirigir a minha vida. Eu passo a confiar neles. Eu confio no medo agora e na crítica. Então, quando eu tenho medo, a crítica me paralisa, o medo me paralisa. Então ele passa a ser senhor da minha vida. Eu passo a cultuar culto a esse ídolo. E aqui diz que nós construímos com as nossas próprias mãos, a qual nossos próprios dedos têm feito. Aqui diz
Aonde que tá o versículo que fala sobre o livre arbítrio? Já vou achar. Ai, meu Deus, que forte. Vocês estão entendendo? Gente, os ídolos. Quando olha aqui fala, e os ídolos ele extinguirá completamente, e eles adentrarão os buracos das rochas e nas cavernas da terra, por temor do Senhor e pela glória de sua majestade. Quando ele se erguer para sacudir terrivelmente a terra. Olha isso, gente. Naquele dia, um homem arremessará seus ídolos de prata, seus ídolos de ouro, os quais eles fizeram, cada um para si mesmo. Tá percebendo aqui? Cada um para si mesmo. Cada um para si mesmo. Cada um para si mesmo. Ou seja, tudo esses ídolos, presta atenção, todos esses ídolos que você está cultuando aí dentro, no seu coração, que você colocou no altar, que é o seu coração, que deveria estar sendo ocupado pela confiança no Pai, pela fé em Deus, todos esses ídolos, meu Deus. Ai, gente. Tá pegado, mas nós vamos lá. Ai. Todos esses ídolos. A dor, o abandono, a rejeição, o medo, a arrogância, a prepotência, a altivez, o orgulho, a dureza de coração, todos esses ídolos é você, com suas próprias mãos, construiu eles e tá cultuando o culto no seu coração. Ou seja, é responsabilidade sua e de mais ninguém. E de mais ninguém destruir, quebrar esses ídolos de bronze, de prata, de ouro que você está cultuando dentro do seu coração, no altar onde deveria estar sendo ocupado pela certeza real em Deus, o seu Criador. É dever seu usar o seu livre-arbítrio, o seu livre-arbítrio, que ele te fez com livre-arbítrio. Você sabia? Usar o seu livre-arbítrio e você dizer, você se submeter a Deus. Você se submeter a Deus e entender que a Bíblia diz e é clara: não tenha outros deuses além de mim, ponto. Não tenha outros deuses além de mim, ponto. Amarás a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Não é coisas em específico. Oi, eu estou aqui no deserto. De repente faltou água. E agora? Onde está o Deus? E aí eu começo a lançar palavras e dizer que Deus não está ali, que eu deveria ter ficado lá no Egito,
Lá tinha água, lá tinha comida. Eu começo a deixar de ter confiança no Pai, a deixar de ter confiança em Deus e passo a me submeter a ídolos. A ídolos que não têm resposta. A deuses que não têm resposta. A deuses de dúvida. A deuses de perdição. Por quê, gente? Porque a nossa confiança tem que estar somente em Deus. A Bíblia é claríssima. E agora presta atenção nisso daqui. Meu Deus. Não se prostre diante deles. Você tem noção do que é isso? Meu Deus. Nem lhe prestam culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou zeloso. Então, quando eu me paraliso mediante tudo isso e dou atenção para esse tipo de ídolo e de deuses na minha vida, eu estou prostrando diante deles, estou oferecendo culto em adoração, porque eu estou acreditando nele. Presta atenção, eu estou acreditando sim nele. Entende? E aqui diz: eu sou um Deus zeloso. Presta atenção, eu sou um Deus zeloso que castigo os filhos pelo pecado dos pais até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Que castigo os filhos pelo pecado dos pais até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Aí a pergunta é responsabilidade sua ou não é? De destruir, quebrar esses ídolos. Tirar do seu altar, do seu coração. Porque o nosso coração é como a terra. Coração é a terra onde tudo que cai ali germina. E aí, o que você está cultivando no seu coração? Que tipo de terra tem aí dentro? Tem cultivado rancor, ódio, abrolhos, espinhos, um coração de pedra. Isso tudo é ídolo. Isso é cultivar outros deuses. Porque eu passo a deixar o meu altar para isso. E a Bíblia é clara, ela disse que de tudo que você deve guardar, de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele provém toda a vida. De tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque ele é templo. Tudo, porque o seu coração é no seu coração que depende a semente que vai cair ali. Depende a condição do seu coração. Se for uma mensagem do reino, não crescerá no teu coração com abrolhos, com ídolos, que são outros deuses. Não vai crescer, não vai multiplicar, não vai. A palavra do reino. Não vai aquilo que Deus determinou para sua vida, não vai acontecer.
porque você está ocupando, dando espaço para outros deuses nesse altar, onde somente pode ser de Deus. Onde Deus não faz, ele não compactua, ele não divide reino. Deus não divide o seu reino. Você entendeu? Ou é sim, ou é sim. Ou é sim, ou é não. Você também precisa decidir, sabe por quê? Porque a Bíblia também fala que o morno é aquele que não quer decidir nem para um lado e nem para o outro. Ele é duvidoso, ele é teimoso, ele é desobediente. Ele cultua esse ídolo aí dentro. Teimoso, desobediente, falta de fé, falta de crer e de obedecer à autoridade do Pai. Aí ele cultua esse ídolo. É. E aí a Bíblia é clara, tá dizendo assim, que Deus, quando você serve um Deus, um Senhor, você vai desagradar o outro. E quando você serviu ao outro, você desagrada o outro. Então você precisa decidir que Deus você vai seguir. Ai! Por quê? Porque eu não quero nenhum, vamos supor. E aí, se eu não quero nenhum, não quero servir nem a Deus, nem quero servir o das trevas lá. Em cima do muro você já decidiu. Em cima do muro você já decidiu. E aí esse Deus vomita porque é morno. É mais ou menos. Tá vendo? Não existe o mais ou menos. Ou é ou não é. E de Deus, gente, presta atenção. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Não sei se vocês conseguiram pegar essa explicação, como deve ser entendida. Eu, para falar a verdade, o meu estômago está doendo. O corpo físico, você entende? Ele sente. Porque o corpo, ele é apenas um escravo. Ele tem que obedecer. E aí, a palavra de Deus, a revelação, ela é tão forte, que mexe, né, nos que já estavam impregnados, entende? É. E aí, a fé vem pelo ouvir. Entende? E aqui mais embaixo diz assim, que grande será o temor, né? Porque a majestade de Deus e a glória de Deus será muito grande. Será terrível quando ele sacudir a terra. E aqui diz assim, ó, deixai voz do homem. É para nós deixarmos do homem. E esse deixar do homem, cujo fôlego está em suas narinas. Nós temos que deixar do homem, deixar de fazer a vontade humana, o ego, servir ao mundo. Por quê? Porque o ego, o inimigo, ele vai fazer com que a gente se prenda cada vez mais nessa carne, cada vez mais nas coisas da terra.
cada vez mais nas coisas físicas. E a Bíblia é clara e diz assim que a nossa guerra, presta atenção, ela não é contra a carne, ela não é contra o físico, ela é contra as hostes espirituais que está lá nas regiões celestiais, é no mundo espiritual. Não é contra a carne. Não é contra a carne. E deixai-vos do homem. Como que eu consigo fazer tudo isso? Reconhecendo. Reconhecendo que Deus, primeiramente, você só está aqui porque Ele te colocou aqui. Lá em Gênesis diz que Ele fez o homem e soprou na narina do homem e transformou ele em ser vivente. Você só tem vida aqui porque Deus, o Criador, colocou essa vida em você. Então já começa daí. Já começa daí. Entende? Então, toda a honra e toda a glória é dada a Deus. A quem? Ao meu Pai que está no céu. Ao meu Pai. Ao meu Pai que me colocou aqui. Se eu existo, é porque eu tenho um Pai. Se eu existo, é porque eu tenho um Criador. Então, é eu baixar a minha onda, o meu orgulho, a minha arrogância humana, ego, e reconhecer esse Deus em mim. Entende? Reconhecer esse Deus em mim. E aí é o único jeito de você fazer isso. Primeiramente, a Bíblia é clara também sobre isso. É reconhecer Jesus como seu único Salvador. Porque é Ele que veio para novamente nos dar o direito de ser filhos. De podermos todos os dias, através de Jesus, colocar nossos ídolos, os deuses aos pés da cruz. Nós já não vivemos mais por nossas vontades terrenas, nem humana, nem ego. Nós passamos a viver por Cristo. Então é através dele, através da palavra. Não fala bem na Bíblia assim? Se te pedirem para andar 1 milha, anda 2. Entende? Quem é maior no reino dos céus? Aquele que serve. Quando Jesus levou um tapa nessa face, ele deu a outra. Como assim? Como assim? É entender que a nossa guerra não é contra a carne. É entender que a sua guerra está nas regiões celestiais. Está nas regiões celestiais. É entender que cada um foi responsável por alimentar, por cultuar seus ídolos dentro dos seus altares, dentro dos seus corações. É entender que se o outro está humilhando, é porque ele cultua a humilhação dentro dele. Ele tem ídolos. Ele acredita nesses ídolos. É entender que se alguém te abandona e te abandonou, é porque ele também foi abandonado e ele cultua, ele acredita nesses ídolos que está dentro dele. No coração, no altar. Então, é individual. Aqui diz que cada um construiu seus ídolos com suas próprias mãos, com suas próprias escolhas.
Então também é dever seu, responsabilidade sua de destruir esses ídolos e tomar uma decisão. É responsabilidade sua. Não é do fulano, nem do ciclano, nem do seu marido, nem da sua mãe, nem do seu pai. É sua. Entende? É sua. Porque uma vez que você não entende isso, não compreende, você muitas das vezes vai ficar colocando a culpa nos seus antepassados, ou no seu pai, na sua mãe, no fulano, no ciclano. Olha até onde vai sendo visitada o pecado. Até a terceira e a quarta geração. Até a terceira e a quarta geração. Por quê? Porque aqueles que cultuam ídolos, quando a gente cultua ídolos, que são tudo isso que eu falei, e muito mais, a gente odeia Deus. A gente não ama a Deus. Porque o verdadeiro amor, a Bíblia diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se eu tenho medo da crítica, é porque eu tenho medo. Se eu não falo da palavra de Deus porque eu tenho vergonha, eu estou tendo medo. Se eu não obedeço a Deus e não confio nele, eu estou tendo medo e não tenho confiança nele. Então, tudo gira em torno do medo. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não fala que nós temos que servir por fé. É por fé. É acreditar. É corporificar, é sentir. É corporificar e sentir. É por fé. Entendeu? Então, aí aqui no final diz assim: pois, em que situação deve ser considerado? Que aqui fala, né? Deixai vós do homem cujo fôlego está em suas narinas. O homem, terra, o fôlego está em suas narinas. Pois, em que situação ele deve ser considerado? Em que situação esse ser humano, esse ego deve ser considerado? Em que situação? Não tem? Nós somos justificados, nós somos salvos por Jesus Cristo, nossos pecados é justificado por Deus, por Jesus Cristo, pela cruz. Por ele nós fomos lavados, pelas pisaduras dele nós fomos curados. Então, de nada nosso, nada é por mim. Não. É por Deus, é por Jesus Cristo. De nada é de mim, isso é nada. Eu tenho que fazer isso, eu faço aquilo, eu faço. Não. Você dorme, você acorda porque o Senhor te sustentou. Você entendeu? Você tem o fôlego de vida, você tá vivo, você acordou, colocou o pé ao chão. A primeira coisa que você tem que agradecer é a Deus. Por quê? Lembrar. Porque é por Ele e para Ele. Todas as coisas foram criadas para a honra e glória de Deus. Então, o mínimo que eu devo fazer é ser obediente e aceitar. E aí, o que acontece? Esse mesmo conteúdo, uma vez uma pessoa, nós estávamos conversando da família, não vou expor o nome, e ele me disse, então eu não tenho escolha, porque eu vou ser então, nesse sentido, marioneta de Deus. E aí eu perguntei para ele, você prefere ser marioneta de Deus ou marioneta do diabo? Qual dos dois senhores você prefere ser marioneta? Porque se for essa visão que você tem, o Satanás, ele foi lançado de lá
justamente por causa disso. Entende? Muita contestação, muita perguntação. Entende? Muita teimosia. Entende? Mas eu e você temos o direito ainda de decidir. Nós temos uma data limite. E aí o que acontece? A Bíblia é clara. Olha o que está acontecendo no mundo. Todas as coisas. Todos os sinais. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, que é você, que é eu. Nós somos os trabalhadores da última hora e não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Você é o trabalhador, a trabalhadora e o trabalhador da última hora. Não tem mais tempo, gente. Não tem mais tempo. Você sabe que hora ele pode vir sobre você? Você sabe que hora é a sua hora? Aí você vai entender. Você, que muitas das vezes já tem promessas na sua vida. Deus já usou de profetas para falar com você, de pessoas. Ele já fez promessas na sua vida. E você segue cultuando outros deuses. Prefere cultuar o Deus da desobediência. O ídolo da desobediência. O ídolo da falta de fé, do abandono. Do medo da rejeição, da crítica. Por muito tempo eu cultuei esse ídolo. Medo da crítica, medo da rejeição. Medo de não ser aprovada. Só que quando eu entendi, eu comecei a quebrar esses ídolos dentro de mim. Entende? Eu comecei a quebrar esses ídolos. E aí o meu coração, ele tem que ser apenas de Deus. Apenas dele. Esse templo, somente a Deus adorarás. E a ele eu tenho que servir, a ele eu tenho que prestar culto. Somente a Deus. Isso é na vida diária, o tempo todo. O tempo todo. Entende? Eu tenho que praticar essa cura diariamente. Mas e essa cura? Eu curo através do meu próprio eu também? Eu faço aqui com o meu próprio orgulho, agora eu vou mudar e... Não. De nós próprios nós não conseguimos. É eu reconhecer que eu sou pecadora. É eu reconhecer que eu preciso da obra da cruz. Não tem outro caminho, gente. Não tem. É eu reconhecer isso. Primeiramente, baixar aqui tudo isso. E me sujeitar, ou seja, entende? Não é nem aceitar. Não é uma questão de aceitar a Jesus. É uma questão de submissão. Submeter. Eu me submeto. E acabou. E ponto. Não tem discussão. Essa contestação, entende que essa pessoa me perguntou? Então agora você é marioneta, ou seja, você quer ir para onde? Você quer servir aonde? Você quer... O que é? Você quer... Só você construir um planeta para você. Faz igual o Elon Musk. Aí você é um deus no outro planeta. Você tem capacidade para isso? Entende?
A que nível a nossa desobediência chega? Porque eu passei por isso, gente. O que essa pessoa me perguntou, eu também passei por isso. Eu também passei por isso. Por que eu entendo? Porque eu também perguntava sempre. Entende? Você precisa compreender que a vida só existe porque Deus te deu a vida. É uma questão de honra e acabou. Para que lado? Para onde você quer ir? Vai ficar teimando até quando? Porque o fato de ficar teimando e não se submeter é morno. É mais ou menos. Você já decidiu. Entende? Você já decidiu. E por hoje é isso, gente. É isso, por hoje é esse vídeo. Se te fez sentido, se você conseguiu compreender isso, deixa um comentário aqui. Como você corporificou isso? Como que você conseguiu entender isso, tá? E se te fez sentido, compartilha. Seja um financiador do reino, porque você veio para fazer isso. Não é meu canal. Não é. Eu sou intencional para o reino de Deus. Hoje eu entendo, eu sei isso corporificado. Eu sou intencional para o reino de Deus. E eu tenho que desejar, sim, seguidores. Eu tenho que desejar, sim, que você compartilhe isso aqui. As mensagens que você vê no decorrer da sua vida sobre Deus, compartilha. Seja esse embaixador que você veio para ser do reino. Expressa o reino, porque a Bíblia diz que maior é aquele que serve. Então, eu estou aqui te servindo. Tem como você servir também, compartilhando com outras pessoas, para que outras pessoas, irmãos seus, possam ouvir essa palavra e eles possam se despertar também, assim como eu fui desperta através de outra. Então é assim, gente. É assim. Ok? Curte, compartilha e segue. É isso daí. Tenha uma boa tarde para você na presença do Pai.